Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Ainda de pé, abrimos nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8. É o tema bem temático e bem enfático para nós estarmos ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Todos, por gentileza, acharam, digam amém. Amém. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. E ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Diga amém. Amém. Se sentes, por favor. Aleluia. Eu quero eternar a minha gratidão ao pastor desta igreja, pastor Nicodemos, que na sua hospitalidade simples, graciosa, honrosa, com ilustre amor fraternal para conosco, quando nos tem nos acolhido nesta noite. Eu quero também agradecer os companheiros, amigos, que abriram as portas para nós estarmos aqui. Monté, companheiro, amigo, é a terceira congregação que nós estamos pregando aqui no canto de Sorocaba. Que Deus assim abençoe. Irmão Luiz, esse aí é o meu chefe da empresa, esse é o dono da empresa. Jesus o salvou, ele congrega comigo lá na nossa igreja, mora em Santana e fica congregando ali no bairro dos Pimenta. Foi uma coisa histórica ali naquela congregação que Deus fez, e ainda mais japonês, é mais difícil ainda, mas a glória de Deus o alcançou pela divina presença de Deus. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Pai, que nos dera essa rica oportunidade expressiva, gloriosa, de nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. Deus, com sua infinita graça e bondade e misericórdia, assim nos auxilia, nos traz a sua gratidão, a sua maravilha, para nós estarmos esmiuçando, esboçando e trazendo a revelação bíblica e escatológica da palavra do Senhor nosso Deus. Aqui está um fato impressionante, cerca de vários momentos bíblicos e antepassado que outrora, desde Gênesis até o livro de Apocalipse, se fala-se em muitas promessas, se fala-se em promessas de prosperidade, promessas de bênçãos, promessas que haveria de herdar a terra, promessas ilustres, promessas e vitórias em guerra. Por exemplo, Davi foi um dos homens que mais se expressou vitórias, grandes vitórias, lutas, mas também Davi se expressou por vitória. No livro do Antigo Testamento tem esmiuçado várias promessas do Senhor, mas por sinal haveria de se encaixar, haveria de chegar ao nível atual, o nível profético de toda igualação da profecia sagrada. E nenhuma das profecias são tão mais evidente e mais importante do que esta profecia que aqui foi falado. A Bíblia Sagrada, ela roda e traz o seu panorama como se fosse um relógio que estivesse deslocando dos seus ponteiros para alcançar a hora exata, o momento exato. E quando nós chegamos ao momento e a época e a era aonde o próprio Senhor Jesus, depois da sua morte, depois da sua ressurreição, as profecias que foram chegadas até o final, chega-se agora o momento mais ilustre, o momento mais especial da igreja, o momento mais importante de toda a era neotestamentária e de toda a era do Novo Testamento. Se guarda, se fala-se, quando Jesus, até mesmo quando ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso Paulo se expressa e diz que o Espírito Santo o ressuscitou Jesus dentre os mortos e trouxe ele até a vida. Aí se traz essa promessa.
E observe que a Bíblia falava, e o próprio Senhor afirmava por várias vezes aos seus discípulos, que não ia deixar eles órfãos, haveria de ter uma pessoa, haveria de ter uma personalidade. Quando eu falo pessoa, eu falo, refiro-se ao Espírito Santo do próprio Deus. A palavra Espírito, quando se encontra na Bíblia, desde o Antigo Testamento e desde até o Novo Testamento, se usa-se a expressão da letra maiúscula. Isso se fala-se que é uma personalidade. Quando você vê a palavra Espírito, ou no Antigo ou no Novo Testamento com letra minúscula, significa que é o Espírito do homem, não o Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas dividindo-se numa totalidade de personalidade. Exemplo sim, que o Espírito Santo é uma pessoa, é uma personalidade. E uma das maiores promessas que a Bíblia relata é esta, que ele haveria de vir. Ora, convenha que ele vinha, mas o próprio Cristo haveria de subir. A Bíblia diz que ninguém subiu ao Pai a ser aquele que desceu do Pai, que estava no Pai. O próprio Cristo haveria de subir. Houve uma translação, e essa translação foi envolvida no mover do Espírito. O envolvimento era este, era uma troca, e uma troca para a igreja primitiva receber e acolher e ficar com ela até os tempos atuais que nós estamos vivendo. A Bíblia diz que Cristo subiu até os céus e desceu o Espírito Santo. Ora, querido, porque o Espírito Santo desceu, porque o Espírito Santo veio, porque o Espírito Santo veio para se manifestar, porque o Espírito Santo veio para mover, porque o Espírito Santo veio para a igreja, porque houve a troca, porque houve envolvimento, porque Jesus subiu até os céus, o Espírito desceu. Sabe por quê? Porque ele haveria de trazer a revelação para a igreja. Jesus disse que com ele convinha aprender todas as coisas. Ele haveria de ensinar o caminho da justiça, haveria de ensinar o caminho da verdade, haveria de ensinar o caminho reto, haveria de ensinar o caminho forte, haveria de nos ajudar. Paulo diz que o Espírito Santo do Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando você está fraco, quando você não tem força, o Espírito diz eu tenho força. Quando você não pode, o Espírito Santo diz eu posso. Quando você não tem, o Espírito Santo diz eu tenho. Quando você não vai, o Espírito Santo diz eu vou. Quando você não tem, o Espírito Santo diz eu tenho para te dar. Quando você diz estou fraquinho, não tenho força, ele diz aí é que eu atuo. Eu entro em você, eu habito em você, eu te dou força. E a Bíblia diz que ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Se tem algum crentezinho aqui fraquinho, dizendo eu não sou nada, eu não tenho nada, você tem o poder do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus na vida. E quando você tem o Espírito Santo, o diabo tem que arredar o pé. Quando você tem o Espírito Santo, você tem graça. Quando você tem o Espírito Santo, dá vontade de dar glória a Deus. Quando você tem o Espírito Santo, dá vontade de falar línguas estranhas. Quando você tem o Espírito Santo, a glória de Deus desce. Quando você tem o Espírito Santo, a manifestação do Espírito desce. Quando você tem o Espírito Santo, a força do inferno volta. O Espírito de Deus foi dado na igreja. A igreja, ela tem o poder do Espírito Santo. Se ela não tivesse o poder do Espírito Santo, a igreja seria fraca, seria uma religião, seria sem coisa, se não tivesse atitude, se não tivesse movimento. Mas o Espírito Santo, ele movimenta. Isaías diz que o Espírito do Senhor está entre nós. A Bíblia diz claramente no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 47, nas correntes das águas purificadoras. Porém Ezequiel estava tendo uma visão escatológica, profética do Espírito Santo de Deus. Primeira figura, o rio representava o alcance de muitas pessoas. Ezequiel era a personalidade que haveria de entrar nas águas, envolver o Espírito com o Espírito e estar dentro do Espírito. Querido, quando você pisa na água, a água na Bíblia representa o Espírito Santo. Água suja não representa. O Espírito Santo da Bíblia representa a água limpa. Isso quer dizer que as águas que estão limpas aqui nesta noite receberão ele na vida. Recebe o Espírito de profecia, recebe o Espírito de línguas estranhas, recebe o Espírito para dar glória, recebe o Espírito para sentir, recebe o Espírito que vem, recebe o Espírito que vai, o Espírito que desce, o Espírito que socorre, o Espírito que ajuda, o Espírito. Levanta as suas mãos para o céu, levanta, dá glória a Deus aí, vai dando glória a Deus aí, vai dando glória a Deus aí, que ele vai se
purificadora, entrando nas correntes das águas purificadoras. A Bíblia diz que as águas estavam sobre os seus artérios, a parte do movimento, da sensibilidade que se chama nossos tornozelos. Ezequiel estava entrando, e o Espírito disse ainda: anda mais 1000 côvados. E ele andou mais 1000 côvados, e as águas estavam agora sobre os seus joelhos. E ele disse: ainda está pouco, Ezequiel, eu te quero ainda mais dominado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não quer os tornozelos, o Espírito Santo não só quer o joelho. Tem pessoas que dizem aí que o Espírito Santo só quer o coração, que Deus só quer o coração. Não, ele quer o corpo todo, inteiro, para ser glorificado lá em cima. Levanta as suas mãos. Se você pisou na água, receba a presença do Espírito. Começa a falar línguas estranhas, agita o negócio aí. Um fala línguas estranhas, outro começa a profetizar, outro fala línguas estranhas, outro começa a sentir, outro fala línguas estranhas, outro começa a se mover, e a glória de Deus começa a encher este lugar e começa a habitar em nossa vida. Aí disse Ezequiel: anda mais um pouco. Mas o quê? Anda mais 1000 côvados, estava sobre os seus lombos. E ele disse: eu ainda quero que você ande mais. Anda mais 1000 côvados. Ele disse: eu não posso mais andar. O Espírito pegou, o ajudou e traspassou ele do outro lado. E lá tinha uma árvore que era do fruto da vida. Lá tinha as folhas que servia para remédio. Querido, o Espírito Santo quer te envolver nesta noite, para compreender, porque ele veio para a igreja. Se ele veio para a igreja, levanta a sua mão para o céu e começa a glorificar o nome do Senhor e sentir a presença dele agora. Que eu estou sentindo aqui o mover do Espírito Santo de Deus. Cadê os que estão envolvidos com o Espírito? Levanta a mão, fala línguas estranhas, sinta agora. Ele veio para a igreja. Agora o primeiro tratado que Lucas trata, o médico Lucas trata o primeiro tratado, mostrando-nos que tudo que Jesus começou a fazer havia uma finalidade. O poder do Espírito Santo não havia sido revelado na igreja, que é que Atos dos Apóstolos começa uma história da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha homens excelentes. A igreja primitiva, ela tinha pessoas excelentes para a obra do Senhor. Tinha Pedro, tinha Tiago, tinha João e tinha os apóstolos. Mas agora lhe faltava alguma coisa. Lhe faltava alguém especial, alguém para dominar, alguém para instruir, alguém para receber, alguém para fazer milagres, alguém para atuar, alguém para realizar, alguém para mover. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, se movia e retirava-se do corpo. Na vida de Sansão atuava. As forças que Sansão tinha não era dele, era do Espírito Santo. Josué, com um capitão que partia para as guerras e para as lutas, a força não era dele, não, a força era do Espírito Santo. Davi, quando enfrentou Golias com 2,98 m de altura, a força não estava na pedra, a força não estava na mão de Golias, a força não estava na funda, a força estava no Espírito Santo do Senhor, porque a direção foi para o lugar certo. Golias estava todo fechado, na armadura dele não havia sinal de abertura, a sua espada de tecelão, a sua roupa toda envolvida de couro, e não havia como ser atacado por nada, revestido por cima e por baixo, mas havia uma abertura na sua testa, havia uma abertura, e no suspiro que se havia dos seus narizes, da sua boca, se havia abertura. O Espírito Santo disse: eu não vou acertar na canela, eu não vou acertar no braço, eu não vou acertar no ombro, eu não vou acertar na orelha, eu não vou acertar no olho, eu vou acertar na testa. Por que na testa? Por que na testa? A testa, e o momento se representava que era onde a mente que queria dominar o povo com seu tamanho, com tudo aquilo. Ei, querido, cuidado, porque o diabo quer dominar sua mente pelo tamanho que o inimigo que está mostrando, as necessidades e os propósitos que ele está preparando. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, não prosperará. O Espírito Santo está com a funda. Ele hoje vai atuar, ele hoje vai mirar no gigante que está se levantando lá dentro da tua casa, aquele grandão que está aparecendo dizendo que é o mão lá dentro. O Espírito Santo vai pegar ele, vai fazer um sarapujo nele, vai derrubar ele, vai limpar ele e vai trazer por essas portas dessa igreja e vai mostrar que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo é maior, porque ele liberta, ele faz a vida, ele faz
modificar as coisas em nome de Jesus. Quem crê nessa profecia? Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Eu estou vendo Golias caindo agora. Eu estou vendo a prova que está na tua vida, minha irmã, vai se findar hoje. O problema vai findar hoje. Jesus, com o poder do Espírito Santo, está envolvendo. Ele vem para a igreja. O Espírito Santo, Jesus estava dizendo, ele vai se revelar entre vós. Todo o povo que estava ali, os seus seguidores, que estavam esperando a promessa, quem sabe disseram, mas quem é esse? É por isso que Lucas começou a escrever esse evangelho, começou a passar e a escrever e a mostrar tudo aquilo que ele tinha operado em milagre, através agora de Jesus Cristo. Disse, olha, o Espírito Santo vai operar a mesma coisa, do mesmo jeito, do mesmo milagre, da mesma fórmula, ele vai agir dessa mesma forma. É por isso que eu estou mandando para a igreja. Jesus subiu até os céus, mas o Espírito de milagre veio para a igreja. É por isso que eu te digo nesta noite, que Jesus vai te curar, que Jesus vai realizar, que Jesus vai fazer algo tremendo na tua vida nesta noite. Pode o inferno se levantar, pode os demônios ficar aperreados, mas hoje é noite de libertação, hoje é noite de cura, hoje é noite de milagre. Se o Espírito do Senhor está dentro dessa igreja, ele está envolvendo a nossa vida, ele está envolvendo o nosso coração, está envolvendo a nossa alma, está envolvendo toda a nossa vida. É por isso que eu te digo, você pode abrir sua boca e glorificar o nome do Senhor, porque ele vem para a igreja. O lugar dele é aqui, o lugar dele é aqui. Está sentindo a presença dele aí? Está sentindo a presença dele aí? Está sentindo a presença dele aí?